cálice difícil. Talvez esteja sentindo a pressão de uma estação dolorosa, de uma decisão que fere, de uma espera que cansa, e o Espírito Santo te convida ao Getsemane, não para sofrer, mas para entregar, para orar, para ser fortalecido. Antes de dormir, se coloque como Jesus de joelhos espirituais. Não importa se as palavras não forem bonitas, basta que sejam sinceras. Diga: Senhor, se possível, afasta isso de mim, mas se não for possível, então me dá forças para passar e que se cumpra a tua vontade e não a minha. Essa oração pode mudar tudo. Pode não mudar o que virá, mas vai transformar você para enfrentar o que vier. A madrugada de Getsemane foi escura, pesada, silenciosa, mas foi também santa, necessária, poderosa. E a sua madrugada hoje também pode ser assim. O sonho de Pilatos com a verdade diante dele. Há momentos na vida em que a verdade está bem diante de nós, clara, poderosa, inegável. E ainda assim, podemos hesitar, podemos ignorá-la, sufocá-la ou até rejeitá-la. Com Pilatos, foi exatamente assim. Ele estava diante de Jesus, o justo, o inocente, o Cordeiro. E ainda que toda a pressão política e religiosa estivesse empurrando-o para uma decisão cruel, havia algo dentro de si que o inquietava, algo o impedia de simplesmente seguir o fluxo da multidão. E esse algo veio através de um sonho. Sim, um sonho. Não foi Pilatos quem o teve, mas sua esposa, e o relato está em Mateus 27:19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Um único versículo, um recado, um alerta, um sinal divino enviado durante o sono. Deus estava tentando alcançar o coração de Pilatos, mesmo em meio à podridão política, mesmo no meio da manipulação. Jesus estava sendo defendido em silêncio por uma mulher que teve um sonho. Agora pare e pense quantas vezes você também já recebeu avisos de Deus durante a noite. Quantas vezes acordou com algo pesado no coração, com sensações que não sabia explicar, com discernimentos que não podia provar, mas que pareciam muito reais. O sonho da mulher de Pilatos nos ensina que Deus fala para proteger, fala para alertar, fala para impedir decisões erradas, fala até para quem está de fora do cenário espiritual, porque Ele é soberano e pode usar qualquer meio para conduzir sua vontade. E é justamente isso que torna essa história tão impactante. Pilatos estava diante da verdade encarnada, Jesus, o Verbo, o Filho de Deus. Ele olhava nos olhos da verdade e, mesmo assim, hesitou. Lembrou-se do sonho, sentiu o peso, lavou as mãos, mas ainda assim, cedeu à pressão. O que isso nos ensina? Que não basta receber o sonho, é preciso obedecer ao sonho. Não basta ser tocado pela revelação, é preciso se posicionar diante dela, porque o que você faz com a verdade determina o seu destino. A mulher de Pilatos sofreu em sonho. Talvez tenha visto imagens perturbadoras, sentido a angústia do julgamento injusto, talvez tenha sentido o peso do sangue inocente que seria derramado, e seu coração, ainda que sem entender tudo, soube reconhecer: esse homem é justo. Quantas vezes Jesus tem se revelado a você de forma silenciosa, sutil como num sonho, e você tem hesitado? Quantas vezes o Espírito Santo te alertou sobre uma decisão, uma amizade, um caminho, e você lavou as mãos? A história de Pilatos é um lembrete forte. Quem ignora os avisos do céu, ainda que bem intencionado, pode tomar decisões que custam caro. Mas hoje, há um convite, um alerta, uma nova chance. Talvez você esteja diante de uma escolha. Talvez Deus já tenha falado com você em sonhos. Talvez o Espírito já tenha sussurrado direções. E agora é hora de ouvir, obedecer, escolher o que é certo, não o que é mais fácil. Jesus continua sendo a verdade que confronta, que incomoda, que exige decisão. E os sonhos continuam sendo uma das maneiras pelas quais ele fala para consolar, para revelar, para proteger, mas também para confrontar. Antes de dormir hoje, ore assim: Senhor, se há algo que preciso ver,
Me mostra se há algo que preciso evitar, me avisa se estou prestes a errar, me corrige ainda que em sonho. Essa oração pode salvar sua alma de arrependimentos futuros, pode te poupar de caminhos tortuosos, pode te manter no centro da vontade de Deus, porque a mulher de Pilatos sonhou, mas ele não ouviu. Você ainda pode ouvir. As promessas de Deus não dormem. Enquanto os homens descansam, enquanto a cidade silencia, enquanto os olhos se fecham, há algo que permanece desperto, ativo, pulsando na eternidade, as promessas de Deus. Elas não têm prazo de validade, não enfraquecem com o tempo, não cochilam nas madrugadas. As promessas do Senhor não entram em modo de espera, pelo contrário, elas continuam se movendo, mesmo quando tudo parece parado. E essa é uma das verdades mais poderosas que você precisa guardar no seu coração, todas as noites antes de dormir. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, aquela fase em que parece que nada acontece, as orações não têm resposta. Os céus parecem fechados. O futuro é uma incógnita. Mas o que você não vê é que mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo no descanso, Deus está trabalhando. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso inclui cada promessa que ele já liberou sobre sua vida. Você pode até estar dormindo, mas a palavra que foi lançada sobre você não dorme. Ela continua viva, ativa, operante, porque a fidelidade de Deus não depende do seu esforço, mas da sua natureza imutável. A promessa que ele te fez antes da dor continua valendo durante a dor. A promessa que ele te fez em tempos de alegria continua valendo nos dias de luto. A promessa que ele te fez quando tudo parecia possível continua valendo quando tudo parece impossível. A noite chega para todos, mas não para Deus. O salmista escreveu no Salmo 121:4: Eis que não dormita o guarda de Israel. Ele não se cansa, ele não fecha os olhos, ele não perde o controle. Ele vela por você e pelas suas promessas. Veja a história de Abraão. Ele recebeu uma promessa ainda jovem. Esperou anos, décadas até ver o cumprimento. E mesmo quando tudo parecia biologicamente impossível, ele já velho, Sara estéril, Deus não falhou, porque a promessa não depende da lógica, mas da palavra que a sustenta. Agora traga isso para a sua realidade. Quantas promessas você já ouviu de Deus? Quantas palavras já foram liberadas sobre sua vida, sua casa, seu ministério, seu futuro? E quantas delas parecem adormecidas? Mas entenda, não é porque você não vê que Deus parou de agir. O processo é invisível. É como uma semente no solo. O agricultor pode dormir. O campo pode parecer quieto, mas no subsolo há movimento, há vida, há crescimento, e no tempo certo virá o fruto. As promessas de Deus não se esquecem de você. Enquanto você dorme, elas esperam o tempo perfeito para florescer. E às vezes esse tempo começa quando você aprende a descansar, quando você entrega, quando você diz: Senhor, não preciso mais tentar entender, só preciso confiar. Essa confiança transforma seu sono em adoração, transforma seu travesseiro em altar, transforma a escuridão da noite em uma tela para o Espírito pintar os sonhos dele em você. Mesmo enquanto você dorme, Deus está soprando direção, afastando perigos, preparando encontros, fortalecendo alianças, amadurecendo destinos. Lembre-se de José. Ele sonhou ainda jovem, mas foi vendido, preso, esquecido. Poderia ter achado que tudo havia acabado, mas a promessa não dormia, ela estava viva. A promessa que Deus te deu não depende das circunstâncias, ela depende dele. Por isso, antes de dormir hoje, declare com fé: as promessas de Deus estão vivas em minha vida, mesmo quando eu não vejo, elas estão se cumprindo. Essa declaração não é apenas um pensamento positivo, é uma proclamação espiritual, uma aliança renovada entre sua fé e a fidelidade de Deus. Durma com essa certeza. Se Deus falou,
está feito, ainda que os olhos não vejam, ainda que os sentimentos oscilem, ainda que o tempo pareça demorado, porque as promessas de Deus não se cansam, não se perdem, não adormecem, e enquanto você descansa, o céu trabalha para que tudo o que foi prometido se cumpra. Quando os sonhos não se realizam, e quando o que foi tão esperado não acontece, e quando aquilo que você orou por anos, chorou em silêncio, acreditou de todo o coração simplesmente não se cumpre. O que fazer quando o céu parece calado diante daquilo que era o seu maior sonho? Este é um dos momentos mais desafiadores da caminhada com Deus. Lidar com os sonhos não realizados. Não estamos falando aqui de sonhos egoístas ou fora da vontade divina, mas de sonhos sinceros, nascidos em oração, alinhados com a fé, mas que ainda assim não se concretizam da forma que esperávamos. A Bíblia, sempre honesta, nos mostra diversos personagens que enfrentaram esse tipo de frustração. Moisés sonhou em entrar na terra prometida e não entrou. Davi sonhou em construir o templo e não construiu. Paulo sonhou em visitar igrejas e fortalecer irmãos e foi preso. Jesus orou no Getsêmani pedindo que o cálice passasse e mesmo assim teve que bebê-lo. Por que Deus permite que certos sonhos não se realizem? Porque Ele nos deixa imaginar, planejar, trabalhar, crer, para depois dizer não. A resposta é profunda e dolorosa para quem ainda não aprendeu a descansar em sua soberania. Primeiro precisamos entender que Deus é bom, mesmo quando diz não. A bondade dele não está limitada à nossa compreensão. Muitas vezes, ele nega algo para nos preservar, outras vezes, porque tem algo melhor, diferente, mais alto, mais profundo, e há momentos em que o não dele é na verdade um ainda não. Segundo, precisamos aprender que o maior sonho de Deus para nós é nos tornarmos parecidos com Jesus, e isso muitas vezes exige passar por frustrações, porque há aprendizados que só a dor traz, há amadurecimentos que só o não provoca, há conversas com Deus que só nascem do silêncio dele. Terceiro, os sonhos não realizados nos ensinam a desvincular identidade de resultado. Você não é menos amado porque não alcançou o que queria. Você não é menos crente porque algo não deu certo. Você não é menos espiritual porque não viu o milagre acontecer. Deus não mede o valor de um filho pela sua performance, ele mede pelo coração. Muitas vezes os sonhos que não se realizam nos revelam que o verdadeiro milagre não era a conquista, mas o que ela nos fez descobrir sobre nós mesmos e sobre Deus. Veja Davi, ele não construiu o templo, mas preparou tudo para que seu filho o construísse. Veja, Moisés não entrou na terra, mas apareceu glorificado ao lado de Jesus, no Monte da Transfiguração. Veja, Jesus pediu que o cálice passasse, mas se entregou. E por isso nós temos vida. Isso nos mostra que os sonhos frustrados na terra podem ser a semente dos maiores propósitos do céu. E talvez hoje você esteja lidando com algo que não aconteceu, uma porta que não se abriu, um relacionamento que terminou, uma cura que não veio, um projeto que desmoronou. E talvez esteja sentindo que Deus te esqueceu. Mas Ele não esqueceu. Ele apenas ama você mais do que ama seus planos. E se Ele disse, não é porque o sim dele será infinitamente melhor ainda que você não veja agora. Ore nesta noite com honestidade. Chore se for necessário, lamente como os salmistas lamentavam. Deus não rejeita corações quebrantados, mas ao final da oração, faça como Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse tipo de oração transforma dor em adoração, transforma perda em maturidade, transforma decepção em comunhão. E então você descobrirá algo surpreendente mesmo quando os sonhos não se realizam. Deus ainda é tudo o que você precisa. Isso é mais do que suficiente para continuar, porque o maior sonho de todos, a presença dele, está disponível para você agora. Agora comente: Senhor, eu confio em ti mesmo quando não entendo. Essa frase é uma expressão poderosa de maturidade espiritual. E ao deixar seu like neste vídeo, você ajuda a espalhar essa mensagem para outros corações
que também estão lidando com sonhos não realizados, o descanso do sábado e o descanso da alma. No sétimo dia Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque queria nos ensinar algo eterno. O descanso não é uma pausa opcional, é um princípio espiritual. O sábado foi instituído por Deus como um sinal de aliança com o seu povo, um dia separado santo, um tempo em que tudo deveria parar, não apenas o trabalho físico, mas a inquietação da alma. Era um convite divino para confiar que, mesmo sem agir, Deus ainda sustentava todas as coisas. Em Êxodo 20:8-10, está escrito: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas o que isso tem a ver com você hoje, com suas noites, sem dormir, com seus pensamentos acelerados, com seus sonhos que não param, nem quando você se deita? Tudo porque o sábado não é apenas um dia da semana, é uma postura interior, é o lugar da alma que decide descansar, mesmo quando o corpo ainda está em movimento. É o estado de fé que diz: Jesus, o Senhor está no controle, e eu não preciso carregar o mundo nas costas. O verdadeiro descanso não vem quando o corpo se deita, vem quando o coração entrega, e isso só é possível em Cristo. É por isso que Hebreus 4:9-10 declara: Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso, também ele mesmo repousou de suas obras como Deus das suas. Esse repouso sabático não é mais apenas um sábado literal, é um descanso espiritual eterno que se acessa pela fé, e ele está disponível para você hoje, agora, esta noite. Quantas vezes você correu o dia inteiro tentando resolver tudo, salvar todos, controlar cada detalhe, e chegou à noite exausto, não só no corpo, mas na alma? É porque você precisa entrar no sábado interior, naquele lugar secreto, onde Jesus é suficiente, onde não há ansiedade, porque Ele cuida, onde não há medo, porque Ele guarda, onde não há excesso, porque Ele supre. O descanso do sábado era uma sombra profética do descanso que só o Messias traria, e agora que Ele veio, Ele te convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Você pode continuar tentando por conta própria, ou pode fazer como Deus ensinou: parar, confiar, render-se. Jesus quer ser seu descanso não apenas no domingo de manhã, mas na segunda à noite, na quarta de madrugada, na sexta de ansiedade. Ele quer ser sua paz. Você pode continuar vivendo pela força, ou pode viver pela fé, e fé nesse contexto é dizer: eu não preciso correr além do necessário, não preciso provar nada a ninguém. Eu posso descansar, porque meu Redentor vive e vela por mim. Hoje, antes de dormir, tome uma decisão espiritual: entre no sábado da alma, solte o controle, abandone a preocupação, descanse. A promessa ainda está de pé, ainda resta um descanso para o povo de Deus, e esse povo inclui você, inclui suas dores, seus medos, suas esperas, suas incertezas. Porque descansar não é desistir, é confiar que Deus continua agindo mesmo quando você decide parar. A importância do silêncio da noite para ouvir Deus. Vivemos em uma geração barulhenta. São vozes por todos os lados, notificações, vídeos, músicas, opiniões, cobranças, medos, pensamentos. É como se o mundo gritasse o tempo todo, e dentro de nós, a alma fosse ficando cada vez mais abafada, mais confusa, mais cansada. Mas há um momento do dia, ou melhor da noite, em que tudo desacelera: quando os carros param, os celulares são silenciados, as tarefas são encerradas, e até as preocupações parecem cochilar o silêncio da noite. E é justamente nesse espaço sagrado que Deus costuma falar. O Senhor é soberano, e pode se revelar como e quando quiser. Ele já falou por meio de trovões, tempestades, sinais, milagres, vozes audíveis, mas muitas vezes ele escolhe o caminho mais simples e profundo: o silêncio. Em 1 Reis 19, Elias está exausto, acabou de vencer os profetas de Baal,
mas agora foge com medo. Quer desistir, se isola, e então Deus se manifesta, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas depois do fogo veio um sussurro suave. 1 Reis 19:12. O sussurro de Deus. E quem está distraído não ouve sussurros. Quem vive correndo, postando, falando, controlando, não consegue captar essa voz. É preciso silêncio, é preciso pausa, é preciso escutar com o espírito. A noite, por natureza, já traz um convite ao recolhimento. E se em vez de apenas dormir, você usasse esse tempo para ouvir? E se antes de se entregar ao sono você dissesse: Senhor, fala, eu estou aqui em silêncio, esperando. Você ficaria surpreso com o que poderia ouvir. Não necessariamente uma voz audível, mas uma convicção, uma impressão, um versículo que surge na mente, uma resposta que você não esperava, uma paz que desce no meio da escuridão. Porque o silêncio da noite é muitas vezes o púlpito de Deus. E aqui está o grande segredo. Quem aprende a ouvir no silêncio nunca mais teme o barulho, porque uma palavra dita por Deus na quietude é mais poderosa do que 1000 gritos ao redor. Foi no silêncio da noite que Samuel ouviu seu nome pela primeira vez. Samuel, Samuel, e ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Foi no silêncio da madrugada que Jacó viu a escada e ouviu a promessa. Foi na noite que Deus apareceu a Salomão em sonho. Foi nas vigílias que Davi dizia: Medito em ti nas vigílias da noite. Salmos 63:6. A noite, o silêncio e a escuta formam um altar invisível, um espaço onde Deus fala com quem decide parar para ouvir. Talvez você tenha pedido muito a Deus para falar, mas talvez você esteja falando demais e escutando de menos. Talvez você esteja esperando que ele grite quando ele quer sussurrar, e sussurros exigem intimidade. Hoje, ao se deitar, deixe o celular de lado, apague as luzes externas e acenda a luz interior. Respire fundo, silencie a mente e diga com o coração aberto: Espírito Santo, o que o Senhor quer me dizer esta noite? Não force nada, apenas escute. E se não ouvir nada agora, tudo bem. O silêncio dele também fala. Às vezes a ausência de palavras é a presença da paz, e essa paz é a resposta. A voz de Deus ainda ecoa, mas ela prefere o silêncio, e você está disposto a ouvi-la. Agora comente, Senhor, fala comigo no silêncio da noite. Esse comentário pode ser o início de uma nova sensibilidade espiritual. E se ainda não deixou seu like, faça isso. Agora alguém pode encontrar essa palavra por causa da sua ação. E talvez essa pessoa esteja precisando apenas de um sussurro do céu. O Salmo 91. À noite. Se há uma passagem bíblica que se tornou abrigo para milhões de pessoas em todo o mundo, é o Salmo 91. Ele é conhecido como o Salmo da proteção, e não à toa. Suas palavras carregam uma autoridade espiritual, capaz de trazer paz ao coração mais inquieto e segurança à alma mais assustada. Mas há um segredo que muitos ignoram. Esse salmo tem um poder especial quando lido à noite. Em Salmo 91:5 está escrito: Não temerás o terror da noite. Ou seja, o Senhor sabia que a noite para muitos é um tempo de medo, de solidão, de insegurança, e por isso ele deixou uma promessa específica. Você não precisa ter medo do escuro, das sombras, do invisível, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo repousa à sombra do Onipotente. Quantas vezes você se deitou com o coração acelerado, preocupado, ouvindo barulhos na mente e no ambiente? Quantas vezes sentiu como se uma presença invisível estivesse te oprimindo? Ou acordou no meio da noite, com sonhos perturbadores, sensação de peso, falta de paz? O Salmo 91 é sua arma espiritual para essas noites. Não é superstição, não é amuleto, é espada, é escudo, é refúgio. Cada palavra ali tem o poder de blindar sua mente, seu quarto, sua casa, porque ali está descrito o que acontece com aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Veja as promessas. Ele te livrará do laço do passarinheiro,
ataques invisíveis. Não temerás a peste que se propaga nas trevas, enfermidades, influências negativas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E talvez a mais consoladora para a noite: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você percebe? Enquanto você dorme, os anjos estão em missão. Eles foram ativados pela palavra. Eles estão posicionados ao redor do seu lar. Eles ministram proteção sobre sua vida. Mas isso é para quem habita no esconderijo. Não é para quem visita Deus de vez em quando. É para quem escolheu viver nele, confiar nele, descansar nele. O Salmo 91 não é só um texto bonito, é uma declaração de aliança, é um grito de fé contra o medo, é um selo de paz em meio à escuridão. Hoje, antes de dormir, abra sua Bíblia, leia o Salmo 91 em voz alta, declare cada versículo como se estivesse assinando um contrato espiritual de proteção, e então ore com fé. Senhor, eu me escondo em ti. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Eu não temerei o terror da noite, porque estou debaixo da tua sombra. E durma, durma como quem sabe que não está sozinho. Durma como quem confia na promessa. Durma como quem foi abraçado pelo Altíssimo, porque é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto você repousa, o céu está de guarda. A noite em que Jesus ressuscitou. A escuridão não tem a palavra final. A noite não é o fim da história. O silêncio não significa ausência. E o sepulcro não é o destino definitivo para quem está em Cristo. Essa verdade foi eternamente selada na noite em que Jesus ressuscitou. Os evangelhos nos dizem que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro, João 21. E o que ela encontrou ali mudou tudo. A pedra estava removida, o corpo havia desaparecido e a morte havia sido vencida. Mas preste atenção nesse detalhe: Jesus ressuscitou enquanto ainda era noite. O mundo dormia, a cidade estava em silêncio, os guardas estavam confusos, os discípulos dispersos, e mesmo assim, o maior milagre da história estava acontecendo. Enquanto os olhos humanos não viam, o céu estava em movimento. Enquanto tudo parecia parado, Deus estava reescrevendo o destino da humanidade. A ressurreição não esperou amanhecer, porque Deus não depende da luz do dia para manifestar sua glória. Ele trabalha na escuridão, ele age no invisível, ele opera nos bastidores da madrugada. E isso fala diretamente ao seu coração hoje. Quantas vezes você já pensou que era tarde demais, que a situação estava enterrada, selada, finalizada? Quantas vezes sentiu que o céu havia te deixado, que o silêncio de Deus era o fim? Mas o túmulo vazio de Jesus é a prova eterna de que o silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. E muitas vezes, a ressurreição que você tanto espera acontece de madrugada, sem aplausos, sem testemunhas, sem grandes sinais visíveis, mas acontece. Maria Madalena foi uma das primeiras a ver, mas não porque Jesus ressuscitou quando ela chegou. Ele já havia ressuscitado. O milagre aconteceu no escuro. A vitória começou na noite. Isso significa que mesmo quando você está deitado, dormindo, cansado, sem forças para orar, Deus pode estar movendo a pedra. Deus pode estar dando ordens aos anjos. Deus pode estar chamando para fora aquilo que o mundo julgou acabado. E quando o sol nascer, você perceberá que algo mudou. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro de uma tumba fria, escura e vigiada por soldados, é o poder que habita em você. O mesmo Espírito que o levantou dentre os mortos pode levantar seus sonhos, sua fé, sua esperança, sua alegria. Você só precisa crer, mesmo que ainda esteja escuro, mesmo que ninguém mais veja, mesmo que o cenário diga fim, porque o escuro da noite não limita o poder do Deus da vida. Hoje, ao se deitar, declare: Jesus, mesmo que tudo pareça morto, eu creio que tu podes ressuscitar. Tu és a vida, e a noite não te impede.
Ore sobre aquilo que morreu. Consagre ao Senhor aquilo que parece selado. Entregue o que você já enterrou. Relacionamentos, ministérios, sonhos, propósitos, e confie. Se for da vontade de Deus, o céu moverá a pedra. E lembre-se, a ressurreição aconteceu no escuro, mas a notícia se espalhou com a luz. O que Jesus está fazendo na sua vida hoje, no silêncio da noite, em breve será visível a todos. Você crê nisso? Jesus, o bom pastor que vela pelo seu rebanho. Em João 10:11, Jesus faz uma das declarações mais profundas sobre si mesmo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não é apenas um pastor. Ele é o bom pastor, aquele que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, que as guia com firmeza e ternura, que as protege dos lobos, que vai atrás da que se perde, que carrega nos ombros a cansada, que trata as feridas da machucada e que nunca dorme enquanto elas dormem. Sim, o bom pastor vela, ele vigia, ele observa, ele protege. Enquanto a ovelha descansa no aprisco, o pastor está atento. Enquanto o rebanho repousa sob a sombra da noite, os olhos do pastor estão abertos. Isso é mais do que uma imagem poética. É uma verdade espiritual que precisa invadir sua alma nesta noite. Você não está sozinho. Você não está desprotegido. Você não está esquecido. Jesus está te guardando com o cuidado de um pastor que ama cada uma de suas ovelhas como se fosse única. O Salmo 23 começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ele continua no verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-se é um ato de confiança. A ovelha só deita quando se sente segura, quando sabe que o pastor está perto, quando o medo já não reina, quando o pasto é verde e a paz é maior que o pânico. E é exatamente isso que Jesus quer te oferecer hoje: um descanso em meio ao rebanho, um repouso na presença dele, uma segurança que vai além das circunstâncias. O bom pastor não apenas te guia, ele te guarda. Ele vê o que você não vê, ele se antecipa ao ataque, ele intercepta o predador, ele sussurra ao coração da ovelha: Não temas, eu estou aqui. Às vezes o campo é escuro, às vezes o aprisco parece isolado, às vezes o medo se aproxima em silêncio, mas o bom pastor continua ali. E ele não apenas protege com palavras, ele já deu a vida por você. É por isso que você pode dormir em paz, não porque não há perigos, mas porque o pastor é maior do que todos eles, não porque você é forte, mas porque ele é fiel, não porque você tem controle, mas porque ele já venceu tudo por você. Hoje, antes de fechar os olhos, lembre-se disso. Jesus está de pé, como o bom pastor ao lado do seu leito. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cercando sua mente. Ele está protegendo seus sonhos. Ele está vigiando a noite. Você pode confiar. Você pode descansar. Você pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se alguma área da sua vida se afastou do rebanho, ele está indo ao seu encontro. Ele deixa as 99 e vem atrás de você com olhos de amor, com braços de acolhimento, com um cajado que guia e um coração que ama. Você é a ovelha amada do bom pastor, e nenhuma noite será escura o suficiente para afastar o cuidado dele de sobre você. O perigo dos sonhos guiados pela carne. Nem todo sonho é espiritual, nem todo desejo que habita o coração foi plantado por Deus. E é por isso que, ao falar sobre sonhos, especialmente os que surgem na noite enquanto dormimos, precisamos discernir a fonte. A Bíblia nos alerta de forma clara sobre isso. Em Jeremias 23, 25, 26, Deus confronta os falsos profetas dizendo: Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: Sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu coração? Veja, havia pessoas dizendo que Deus lhes havia dado sonhos quando na verdade aquilo vinha de dentro de si mesmos, da carne, do ego, da ambição. Não era Deus falando,
Era o próprio coração enganoso projetando vontades pessoais disfarçadas de revelações. E esse é o grande perigo: acreditar que todo sonho que temos vem de Deus. Mas nem todos vêm. Alguns sonhos são apenas descargas emocionais. Outros são reflexos de medos, culpas, desejos reprimidos. Outros ainda são influências espirituais externas, inclusive malignas. E outros, sim, são sinais do céu. Mas como discernir? Primeiro é preciso lembrar do que Jesus disse em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne deseja glória, vingança, prazer, validação, sucesso, controle. E se os nossos sonhos, sejam eles de vida ou de sono, estão sendo formados por essas motivações, há perigo. Quantas pessoas dizem ter sonhado com ministérios que as colocam em destaque, mas não há quebrantamento? Quantas sonham com relacionamentos, mas ignoram o caráter, a obediência, o tempo de Deus? Quantas afirmam ter visto visões, quando na verdade estão presas à carência, à vaidade e ao orgulho? O sonho guiado pela carne imita a revelação, mas produz confusão. É como uma voz que se parece com a de Deus, mas não gera paz, não gera fruto, não gera transformação. E isso pode ser extremamente perigoso. Mas o Senhor nos deu um antídoto: à cruz. A cruz é o lugar onde a carne morre, onde o ego é quebrado, onde os desejos humanos são confrontados com a vontade do Pai. Paulo diz em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E mais, ele nos alerta sobre os frutos da carne e do Espírito, porque todo sonho, cedo ou tarde, vai gerar algum fruto. E se o fruto for inquietação, divisão, orgulho, competição, sensualidade ou vaidade, não vem de Deus. Mas se o sonho produz paz, arrependimento, temor, obediência, amor, alegria no Espírito, então é possível que seja Ele soprando no seu coração. É por isso que devemos orar antes de dormir, não apenas pedindo por revelações, mas por purificação, por discernimento, por sensibilidade, por vigilância. Diga esta noite: Senhor, eu não quero sonhar os meus sonhos, quero sonhar os teus. Purifica meu coração, alinha minha mente, guarda meus pensamentos enquanto durmo. Jesus deseja te levar a um lugar de profundidade espiritual, mas esse caminho exige santidade, exige entrega, exige vigilância. A carne é astuta, mas o espírito é mais forte. E quando você começa a consagrar seus sonhos, seus pensamentos e suas noites ao Senhor, o céu responde com clareza, com luz, com verdade. E aí, quando você sonhar, saberá que foi Ele, e o seu coração se alegrará, não porque recebeu uma visão bonita, mas porque discerniu a voz do pastor, e não a do próprio desejo. Agora comente: Senhor, livra-me dos sonhos da carne, quero sonhar os teus sonhos. Esse ato simples é um passo poderoso de libertação e alinhamento. E ao curtir este vídeo, você está ajudando a combater o engano espiritual que tem confundido tantas mentes e corações. A paz que excede todo entendimento à noite. Você já experimentou a paz que vem do céu, aquela que não faz sentido algum diante das circunstâncias, aquela que invade sua alma quando tudo ao seu redor grita caos. Essa é a paz descrita em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas há algo mais especial: essa paz se manifesta com maior força nas noites mais difíceis, porque é justamente à noite que os pensamentos se multiplicam. É no silêncio que as vozes internas se tornam mais altas. É na escuridão que os temores ganham forma, e é no travesseiro que muitas batalhas invisíveis são travadas. Mas quando essa paz celestial vem, tudo muda. Não significa que os problemas desapareceram, não quer dizer que todas as respostas chegaram, mas significa que o coração foi envolvido por algo maior. A paz de Deus não é ausência de guerra, é presença de confiança.
Ela não depende das notícias do dia, nem dos boletos pagos, nem das orações respondidas. Ela brota do Espírito. Ela é fruto da fé. Ela é sobrenatural. E ela está disponível para você nesta noite. Paulo, quando escreveu esse versículo, estava preso, acorrentado, ameaçado de morte, mas havia dentro dele algo que não podia ser acorrentado à paz de Cristo, porque essa paz não é um sentimento, é uma pessoa, é Jesus habitando em você, é o Espírito Santo reinando nos seus pensamentos, é o céu se tornando real no seu interior. Quantas vezes você já foi vencido pela ansiedade noturna? Quantas vezes acordou com o coração pesado, o peito apertado sem forças para enfrentar mais um dia? Mas hoje o Senhor te convida a viver algo diferente. Hoje você pode entrar no descanso que só a paz dele proporciona. Hoje sua alma pode repousar mesmo que os ventos continuem soprando. Mas como acessá-la? A resposta está no versículo anterior, Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Ore, suplique, agradeça, entregue, e então a paz virá, não como mágica, mas como presença, como resposta do céu a um coração que decidiu confiar. Essa paz não se explica, ela se vive, e quando ela chega, ela guarda o coração, guarda os pensamentos, guarda os sonhos, guarda a madrugada. Ela é como um escudo invisível ao redor da alma. Nada entra, a não ser o que Deus permite, nada domina, a não ser o que vem do céu. Hoje, antes de dormir, fale com Jesus, diga a Ele tudo o que está em seu coração, depois agradeça mesmo sem ver, mesmo sem sentir, e então diga: Senhor, eu recebo a paz que vem de Ti, aquela que excede todo o entendimento. E durma não por cansaço, mas por confiança, não por rotina, mas por rendição. Porque a paz dele não apenas acalma ela, cura ela, guia ela, transforma e, acima de tudo, ela guarda você enquanto você dorme. O sono dos justos. Há um tipo de sono que não depende de remédios, de ausência de problemas ou de conforto físico. Um sono que é tão profundo quanto leve, tão restaurador quanto silencioso, um sono que é resultado da paz de uma consciência limpa, de um coração em paz com Deus e de uma alma que sabe que está segura. Esse é o sono dos justos. Provérbios 3:24 declara com clareza: quando te deitares não temerás, ao contrário, o teu sono será suave. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma descrição da vida de quem anda com o Senhor. Porque o justo não é justo por méritos próprios, é justo porque foi alcançado pela graça, perdoado pelo sangue, purificado pelo arrependimento e transformado pela obediência. E quando o coração está limpo diante de Deus, o travesseiro se torna um altar de descanso. O sono dos justos é aquele que não carrega culpa, não tem remorso escondido, não está escondendo segredos, não vive mascarando feridas ou alimentando pecados de estimação. É o sono de quem tem a coragem de olhar para dentro, reconhecer falhas, pedir perdão e seguir em frente com a consciência purificada. Você já dormiu assim, com a alma leve, os ombros livres e a certeza de que o céu sorri para você? É assim que Jesus quer que você durma, não com medo do amanhã, não com o coração em conflito, mas com a paz de quem sabe que não há nada entre você e Ele. O Salmo 37:37 diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Paz, não a paz do mundo, mas aquela que vem quando você vive em retidão, mesmo que imperfeito, quando você anda em verdade, quando sua vida é coerente com sua fé, quando seus pensamentos, palavras e atitudes apontam na mesma direção, Jesus. E não se engane, o sono dos justos não significa ausência de problemas. Significa que mesmo em meio aos problemas, a alma permanece firme, porque há um senso de justiça interior que não depende das circunstâncias. É o que aconteceu com Pedro em Atos 12. Ele foi preso por Herodes, estava acorrentado entre 2 soldados, mas naquela noite véspera de seu julgamento,
Pedro dormia sim. Ele dormia profundamente a ponto de o anjo do Senhor ter que tocá-lo para acordá-lo. Como alguém consegue dormir em uma cela acorrentado sob risco de morte? É o sono dos justos, o sono de quem confia plenamente em Deus. Aconteça o que acontecer, esse sono não é conquistado com rituais, é fruto de um coração rendido. Hoje você pode fazer isso. Antes de dormir, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração. Confesse o que precisa ser confessado. Perdoe quem precisa ser perdoado. Libere o que precisa ser liberado. E então, ore assim: Senhor, eu não quero apenas dormir, quero repousar como um justo. Dá-me o teu descanso. E você verá a diferença, porque o sono dos justos não é apenas uma experiência fisiológica, é um presente espiritual, é um testemunho silencioso de que naquele quarto, naquela cama, naquela alma, Jesus reina. Quando Jesus se revela em sonhos, os evangelhos nos mostram Jesus caminhando entre as multidões, ensinando nas sinagogas, tocando os enfermos, perdoando os pecadores. Ele falava com clareza, com autoridade, com amor. Mas o ministério de Jesus não terminou com a sua ascensão. Ele continua se revelando, e um dos meios que ele ainda usa são os sonhos. Sim, Jesus ainda visita pessoas em sonhos. Ao longo da história da Igreja, e especialmente em tempos de perseguição ou deserto espiritual, milhares de pessoas relataram ter encontros profundos com o Salvador enquanto dormiam. E surpreendentemente muitos desses testemunhos vieram de pessoas que não o conheciam, muçulmanos, ateus, perseguidos, céticos, todos com algo em comum. Sonharam com um homem de vestes brancas, com olhos de amor, que os chamava pelo nome. Mas essa realidade não está limitada a conversões extraordinárias. Jesus também se revela em sonhos aos seus filhos, aqueles que o amam e desejam mais da sua presença, aqueles que, como Samuel, deitam dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tocando em João 14:21. Jesus faz uma promessa preciosa: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Jesus não mente. Ele continua se revelando, e os sonhos são muitas vezes o palco dessas manifestações. Mas por quê? Porque quando dormimos paramos de controlar a mente, desacelera o orgulho, se cala a razão, descansa, e a alma fica mais exposta, mais sensível, mais livre. E se houver fé, entrega pureza e desejo, o céu encontra espaço para descer. Mas, atenção, não são todos os sonhos que são revelações, e não se deve buscar experiências sobrenaturais por vaidade ou curiosidade. Jesus se revela quando o coração está rendido, quando há humildade, quando há amor. Talvez você já tenha sonhado com Jesus, talvez o tenha visto com os olhos do Espírito falando contigo, te abraçando, te chamando, e talvez tenha acordado sem entender. Ou talvez tenha desejado isso por anos e nunca aconteceu. Mas hoje o Espírito Santo quer te dizer: Jesus continua se revelando àqueles que o desejam de verdade, não como recompensa, mas como resposta a uma busca sincera, não como entretenimento espiritual, mas como comunhão profunda. Se você deseja vê-lo, conhecê-lo, reconhecê-lo até em sonhos, consagre suas noites a ele. Durma em oração, durma com adoração, durma com a mente cheia da palavra. E acima de tudo, ore assim: Jesus, se quiseres, revela-te a mim, não porque eu mereço, mas porque te amo. E então durma, deixe que o Espírito te leve. Talvez ele te mostre Jesus em forma de visão, talvez em uma palavra, talvez em uma presença, ou talvez você acorde com lágrimas, sem lembrar o que sonhou, mas com a certeza: ele esteve aqui. Porque quando Jesus se revela em sonhos, o efeito permanece mesmo depois que acordamos. A alma reconhece, o espírito se alegra, o coração é marcado, e você nunca mais será o mesmo. Agora comente: Jesus, revela-te a mim mesmo enquanto durmo. Esse é mais do que um desejo bonito, é um convite sincero ao Rei.
E se essa mensagem tocou, você deixe seu like, porque alguém precisa saber que Jesus ainda visita os que dormem com o coração em adoração. A oração que transforma a noite em bênção. Toda noite tem um potencial, ser apenas mais um ciclo de sono, ou se tornar um altar de bênçãos. A diferença entre uma noite comum e uma noite abençoada está em um simples mas poderoso gesto: a oração. A oração feita antes de dormir é mais do que um ato devocional, é um posicionamento espiritual. É quando você decide que a sua noite não será um campo aberto para preocupações, ataques ou inquietações, mas um tempo sagrado, onde o céu pode descer, onde a presença de Deus pode habitar, onde milagres invisíveis podem começar. Tiago 5,16 nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E essa eficácia não depende da hora do dia. Se orar de manhã tem poder, orar à noite tem um poder ainda mais estratégico, porque é nesse momento que o corpo se rende, que a mente se aquieta e que o mundo espiritual se move com maior intensidade. A Bíblia está cheia de momentos onde a oração transformou a noite. No Egito, uma noite de sangue nos umbrais livrou os filhos de Israel da morte. Em Jerusalém, Pedro foi libertado da prisão após a igreja orar por ele de madrugada. Em Lida, Dorcas ressuscitou quando Pedro orou com fé. E no campo de batalha, Davi escrevia salmos à noite, e o Espírito de Deus o consolava. A oração transforma a noite. Ela pode afastar o mal, ela pode curar a alma, ela pode restaurar a mente, ela pode trazer respostas que o dia não trouxe. Mas para isso ela precisa ser feita com fé, com entrega, com reverência. Não precisa ser longa, não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira. Talvez você esteja acostumado a simplesmente dizer amém automático antes de dormir. Mas que tal mudar isso hoje? Que tal transformar sua cama em altar, seu quarto em templo, sua noite em um santuário? A oração feita com fé pode transformar o ambiente. Muitos já relataram sentir alívio físico, paz repentina, calor espiritual, lágrimas involuntárias. Tudo isso porque Deus responde à oração feita de coração. E mais, a oração antes de dormir pode ser uma chave para bênçãos que ainda não se manifestaram. Talvez existam promessas aguardando o seu posicionamento. Talvez o céu esteja esperando por esse simples gesto de fé para liberar um novo tempo. Hoje, antes de fechar os olhos, ore assim: Senhor Jesus, eu consagro esta noite a Ti. Visita meu coração, minha mente e minha casa, perdoa-me, limpa-me, protege-me, fala comigo se for da Tua vontade, e transforma este sono em renovo, esta madrugada em milagre, este silêncio em semente. Que o Teu Espírito habite aqui, que a Tua paz reine aqui, e que ao acordar, eu saiba que estive contigo. Em nome de Jesus, amém. Essa oração pode parecer simples, mas carrega autoridade, porque vem de um coração rendido, e todo coração rendido move o céu. Você pode transformar cada noite da sua vida em um altar de bênçãos. Você pode decidir que antes de sonhar com qualquer coisa, vai falar com aquele que dá sentido a todos os sonhos. A oração tem o poder de abençoar o invisível. E quando o invisível é tocado, o visível começa a mudar. Como orar para sonhar os sonhos de Deus? Você já pensou que pode orar não apenas para dormir em paz, mas para que seus próprios sonhos sejam alinhados com os sonhos de Deus? Sim, você pode não apenas pedir descanso, pode clamar por revelação. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram visitadas por Deus enquanto dormiam. Sonhos que revelaram destinos, visões noturnas, que apontaram caminhos, mensagens que vieram do céu e transformaram realidades inteiras. Mas há algo importante: esses sonhos não aconteceram por acaso. Eles foram precedidos por uma vida de oração, de consagração, de rendição à vontade de Deus. E é por isso que hoje você também pode aprender a orar para sonhar os sonhos de Deus. Mas como fazer isso? Peça com sinceridade. Deus não se impressiona com orações sofisticadas. Ele responde corações sinceros. Se você deseja que o Senhor use seus sonhos como canal de revelação,
Ore de maneira honesta. Senhor, purifica minha mente, alinha meu espírito com o teu, fala comigo também. Quando eu estiver dormindo, se assim for da tua vontade, consagre sua mente antes de dormir. A mente é o campo onde os sonhos são construídos. Se você a enche de ruídos, distrações, impurezas ou ansiedade antes de dormir, está entregando terreno fértil à confusão. Mas se você fecha os olhos após ler a palavra, ouvir um louvor, ou orar com fé, sua mente se torna um campo fértil para o Espírito Santo. Ore para ter discernimento. Nem todo sonho é de Deus. Por isso peça discernimento para saber quando algo vem do céu e quando vem da carne, do medo, ou até de ataques espirituais. Ore assim, Espírito Santo. Se o sonho vier de ti, confirma. Se não for tua voz, desfaz. Me dá sabedoria para interpretar e paz para guardar no coração. Esteja disposto a obedecer. Deus não revela apenas por revelar, Ele mostra para que você faça algo. Se você sonha com algo do céu, o próximo passo é buscar entendimento e agir conforme o Espírito direcionar. Anote o que receber. Muitas vezes, sonhos espirituais vêm com símbolos, rostos, frases, sensações. Anotar é um ato de zelo e mostra ao Senhor que você valoriza o que Ele te entregou. À medida que você anota e ora sobre isso, o Espírito pode ampliar o entendimento. Viva uma vida que glorifique a Deus. Não adianta orar para ter sonhos santos, se o seu dia é entregue à desobediência. Pureza atrai revelação. Santidade abre os ouvidos da alma. Jesus se agrada em compartilhar seus segredos com os que o buscam com inteireza de coração. Sonhar os sonhos de Deus não é ter experiências bonitas, é receber parte do plano divino e ser corresponsável por ele. É carregar, mesmo dormindo, o fardo sagrado da vontade do Pai. José sonhou com seu chamado. Daniel sonhou com os tempos do fim. Salomão sonhou com sabedoria. Paulo teve visões à noite. Pedro viu o céu aberto. Todos esses homens tinham algo em comum: uma vida de comunhão. E é isso que você precisa cultivar. Hoje, antes de dormir, ore com reverência. Senhor, se for do teu querer, revela-me o teu coração, que eu não sonhe segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Se eu puder ser usado até nos meus sonhos, eis-me aqui. Fala comigo, mostra-me e prepara-me para obedecer. E então descanse, deixe que o céu decida o que revelar. Mas tenha certeza, Jesus ouve esse tipo de oração. E se Ele escolher falar com você esta noite, será para marcar seu espírito de um jeito que nenhuma palavra humana jamais conseguiria. Agora comente: Senhor, que meus sonhos sejam teus sonhos. Esse comentário é uma declaração de rendição espiritual e pode ser o início de uma nova fase de revelações em sua vida. E ao curtir este vídeo, você ajuda mais pessoas a entenderem que até os sonhos podem ser santificados. O que fazer ao acordar de um sonho espiritual? Há algo sagrado nos primeiros minutos ao despertar de um sonho espiritual. É como se o espírito estivesse entre dois mundos, carregando impressões do céu, sentindo a brisa da eternidade, ouvindo ecos de Deus. Mas infelizmente muitos desperdiçam esse momento, se distraem, se esquecem, se perdem na rotina, e aquilo que poderia transformar suas vidas evapora como neblina. Por isso é fundamental saber o que fazer ao acordar de um sonho espiritual, porque quando Jesus fala em sonhos, não é para impressionar, é para direcionar, é para edificar, é para transformar. Então aqui estão alguns passos espirituais que todo crente precisa seguir ao acordar de um sonho com forte impressão espiritual. Não ignore. Muitos já acordaram com sensações marcantes, imagens vívidas, palavras claras, e simplesmente ignoraram. Mas o Espírito Santo não desperdiça revelações. Se ele te mostrou algo, foi por um propósito. Acordou impactado. Então leve isso a sério, mesmo que não entenda tudo na hora. Reconheça: Deus falou. Ore imediatamente, antes de pegar o celular, antes de contar a alguém, antes de tentar interpretar por lógica. Ore. Pode ser uma oração simples. Senhor, fala comigo sobre esse sonho.
me dá discernimento, revela se é para mim, para outra pessoa, ou para a intercessão. A oração sela o sonho, coloca-o no altar e convida o espírito a continuar conduzindo o entendimento. Anote tudo que lembrar. O tempo apaga detalhes. Minutos depois de acordar, você pode esquecer símbolos, diálogos, lugares. Por isso, mantenha um caderno ou aplicativo de notas por perto. Escreva imediatamente o que viu, ouviu, sentiu, mesmo que pareça confuso ou incompleto. Anote. Muitas vezes, Deus revela mais depois, quando você revisa com oração e maturidade. Busque confirmação na palavra. Todo sonho de Deus alinha-se com a Escritura, nunca contradiz a verdade revelada na Bíblia. Ao acordar, busque na palavra algo que confirme, explique ou complemente o que foi sonhado. O Espírito Santo ama trabalhar com a Bíblia aberta. Peça discernimento espiritual, não emocional. Alguns sonhos causam medo, ansiedade, e o impulso humano é tomar decisões precipitadas. Mas as revelações de Deus vêm com sabedoria. Não corra, não tome atitudes drásticas sem orar. Peça discernimento e espere em paz pela interpretação completa. Lembre-se, nem tudo o que é espiritual é urgente, às vezes é progressivo. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça com isso? Alguns sonhos são para intercessão, outros são avisos, outros são promessas, outros são convites ao arrependimento, outros são revelações sobre pessoas que estão ao seu redor, mas todos exigem uma postura de disposição para obedecer. Se for o caso, compartilhe com sabedoria. Não compartilhe de um sonho espiritual com qualquer pessoa. Existem pérolas que não podem ser lançadas ao vento. Espere o momento certo, compartilhe apenas se o Espírito direcionar, e se ele disser, fique em silêncio e ore, obedeça. Sonhar com Deus é um privilégio, mas responder ao sonho é uma responsabilidade. O Senhor fala com quem ouve, revela a quem valoriza, confia revelações a quem tem maturidade para administrá-las. Se você foi visitado durante o sono, você foi escolhido para algo. Não menospreze, não desconsidere, não perca o fio da eternidade que o Espírito começou a tecer na madrugada. Hoje, ao acordar de qualquer sonho espiritual, ore assim: Jesus, obrigado por confiar em mim. Me ensina o que fazer com o que vi, e que tudo seja para a tua glória. E então faça exatamente o que ele mandar. Agora comente: Senhor, me ensina a responder aos teus sonhos. Este comentário é o seu sim diante da revelação. E se ainda não curtiu este conteúdo, faça isso agora. Talvez alguém precise saber o que fazer com o que o céu mostrou. O poder de declarar a palavra antes de dormir. Você sabia que as palavras que você libera antes de dormir podem mudar o ambiente espiritual da sua noite inteira? Sim, há poder real, visível e invisível naquilo que você declara antes de fechar os olhos. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que o que você diz tem o poder de ativar bênção ou atrair opressão. E muitas pessoas vão para a cama murmurando, reclamando, amaldiçoando o próprio dia ou alimentando palavras negativas, sem perceber que estão autorizando batalhas espirituais desnecessárias. Mas você pode escolher uma outra postura. Você pode dormir declarando a palavra, e quando isso acontece, algo sobrenatural se manifesta, sua mente se alinha com o céu, sua alma se aquieta com verdade, seu espírito é edificado, mesmo enquanto você dorme. O ambiente do seu quarto se torna um lugar de presença e não de perturbação. A palavra de Deus não é apenas para pregar, é para proclamar, especialmente quando as emoções querem dominar, quando a ansiedade quer sufocar, quando o medo tenta invadir. Neste momento você pode se levantar em fé e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, 8.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. 1. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4. 4. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Essas palavras não são apenas versos bonitos, são espadas espirituais, são decretos, são muralhas invisíveis ao redor da sua mente e do seu sono. Lembre-se, Jesus venceu o diabo com a palavra está escrito, foi sua arma no deserto, e ainda hoje, é com a palavra que vencemos o mal, inclusive durante a noite. Por isso, antes de dormir, pare e abra a Bíblia, leia em voz alta, ou escolha um versículo e declare com fé, não como repetição mecânica, mas como profecia viva, como alguém que sabe o que está fazendo, como um filho que crê no poder do que sai da boca do Pai. E mais, ensine isso aos seus filhos. Transforme isso em rotina no seu lar. Declare a palavra sobre sua casa, seu cônjuge, seus filhos, sua saúde, sua mente. Você pode dizer, Senhor, eu declaro que esta casa está debaixo da tua palavra, nenhum mal nos sucederá. Os anjos estão de guarda à noite, será de revelação, descanso e paz. Tudo o que não vem do teu espírito está proibido neste ambiente, porque onde há a tua palavra, há teu governo. E então durma, mas não um sono qualquer, durma selado pela Escritura. E quando acordar, perceberá que algumas guerras foram vencidas enquanto você descansava, porque quem dorme com a palavra acorda com autoridade. A última oração, antes de dormir. Existe uma oração especial que encerra o dia e abre o caminho para uma noite em paz, a última oração, antes de dormir. Ela é mais do que uma rotina, mais do que um costume. É uma chave espiritual, um ato de fé, uma entrega total. É quando você diz, Senhor, toma tudo, eu vou descansar. E o Senhor continua. Nesse momento você reconhece que não é o centro do universo, que não pode resolver tudo, que não tem controle absoluto sobre nada, e que por isso escolhe descansar nos braços daquele que nunca falha. A última oração, antes de dormir, é uma oração de rendição. É quando você libera o perdão que estava preso, entrega o medo que ainda insistia, silencia o coração, desarma a mente, confessa o que precisa ser confessado e agradece mesmo sem entender tudo. Salmo 139, 23, 24. Expressa bem o espírito dessa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você não precisa ir para a cama carregado, nem com a alma inquieta, nem com culpas escondidas. Jesus está disposto a ouvir a sua última oração do dia para renovar tudo enquanto você dorme. Talvez hoje tenha sido um dia em que palavras duras foram ditas, sonhos frustrados, se acumularam portas, não se abriram, a fé oscilou, o coração pesou, mas ainda assim, antes de dormir, você pode orar, e essa oração muda tudo, não porque transforma o mundo exterior imediatamente, mas porque alinha seu interior ao céu. Veja o que Davi escreveu em Salmo 3, 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Dormir, acordar e saber que foi Deus quem sustentou, isso é fé, isso é confiança, isso é descanso verdadeiro. A última oração antes de dormir pode conter poucas palavras, ou pode ser feita em silêncio no pensamento, mas ela precisa ser feita com verdade, com reverência, com entrega. Aqui está uma sugestão de oração que você pode fazer hoje de todo o seu coração. Senhor Jesus, aqui estou, mais um dia se foi, e eu reconheço que precisei de Ti em cada segundo. Se eu falhei, perdoa-me. Se fui injusto, corrige-me. Se pequei, purifica-me. Toma os pensamentos que me inquietam, os medos que me rondam, e os fardos que eu insisto em carregar. Hoje eu escolho Te entregar tudo, minha casa,
meus sonhos, meus erros, meus planos, meus medos. Guarda meu sono, protege minha mente, visita-me se quiseres até em sonho, mas acima de tudo, habita aqui, reina aqui. Que esta noite seja santa, que o meu descanso seja pleno, e que ao amanhecer eu te encontre. O que tens para mim? Em teu nome, Jesus, eu oro e confio. Amém. Essa oração pode se tornar sua nova rotina espiritual, a última coisa do dia sendo um encontro com Jesus. E lembre-se, o que começa em oração termina em paz, e o que termina em oração começa no céu. Você pode dormir com a certeza de que o Senhor ouviu, e que mesmo no silêncio Ele está agindo. A última oração antes de dormir não é o fim do seu dia, é o início da sua entrega, e toda entrega feita a Jesus, Ele transforma. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo que não digo por costume. Digo com intenção, com verdade, com convicção espiritual. Você é especial. Você é alguém que decidiu permanecer até o fim. Alguém que escolheu, não apenas ouvir, mas mergulhar alguém. Que entendeu que este vídeo não era apenas mais um conteúdo da internet, era um encontro com Jesus. Poucas pessoas chegam até aqui. Poucos resistem à pressa, ao cansaço, à distração. Mas você ficou, você permaneceu, e isso já te coloca entre os que desejam mais. Por isso agora, quero te fazer um convite simbólico, mas profundo. Comente aqui embaixo a frase: Jesus, eu entrego meus sonhos nas tuas mãos. Essa frase será o nosso sinal de que você foi um dos que chegaram até o final, um dos escolhidos, que entenderam que até mesmo no sono, a presença de Cristo é necessária. E se você já comentou agora, é hora de agir. Compartilhe este vídeo. Você pode ter sido tocado hoje, mas imagine quantas pessoas estão agora neste exato momento, deitadas com a alma angustiada, sem paz, sem direção, sem saber que Jesus está pronto para transformar suas noites. Ao compartilhar este vídeo, você se torna um missionário digital. Você estende essa palavra para casas, quartos, lares, hospitais, presídios, lugares que você nunca poderá pisar, mas a mensagem pode. Não pense que é apenas um clique, é uma semente, e você pode ser a ponte entre a angústia de alguém e a paz de Jesus. Se inscreva neste canal. Talvez você ainda não esteja inscrito, e se não está, preciso te dizer com todo amor, você está perdendo oportunidades que o céu tem usado para falar com muitas vidas. Se inscrever não é só ativar uma notificação, é dizer: eu quero continuar ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer. É manter a chama acesa, é voltar a cada novo vídeo, como quem volta ao altar, ao secreto, ao encontro com Deus. Não fique à margem, entre de vez, faça parte dessa comunidade de fé que cresce todos os dias, gente que crê, que ora, que sonha os sonhos de Deus. Continue acompanhando os vídeos. Essa caminhada não termina aqui. Esse vídeo não é um ponto final, é uma vírgula, porque o que o Espírito Santo começou hoje pode continuar amanhã e depois, e no próximo vídeo, e em cada palavra que sair daqui. Você precisa alimentar sua fé todos os dias. Precisa da palavra, precisa de direção, precisa de encorajamento. E é por isso que estamos aqui. Este canal é mais do que conteúdo. É apoio espiritual, é discipulado para quem está longe da igreja, é abrigo para quem já sofreu demais, é refúgio para quem não tem ninguém com quem orar. Por isso, volte sempre, volte quando estiver bem, volte quando estiver mal, volte quando quiser ouvir a voz de Deus novamente. E antes de sair deste vídeo, quero te pedir algo mais: fique em silêncio por alguns minutos. Não desligue correndo. Não vá direto para outro conteúdo. Fique em silêncio. Deixe que o Espírito Santo te abrace. Agradeça, louve. Respire fundo. Aquieta a tua alma. Deixa a presença dele repousar sobre você, porque às vezes os maiores milagres acontecem depois do amém, no silêncio, no repouso, no nada, e é nesse nada que Jesus trabalha melhor. Parabéns, você chegou até o fim. E agora você não é mais apenas um espectador.
Você é parte de algo maior. Você é um dos poucos que ouviram até o fim a voz do Espírito. Que o seu sono seja doce, que seus sonhos sejam santos, que sua noite seja um altar e que ao acordar você, quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual, da 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 jornada